Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de matriz SWOT na análise das estratégias. Bom, então nós estamos aqui, já terminamos a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno. E a matriz SWOT está como um tópico único aqui, né, nessa versão mais atual. Vocês devem ter percebido que algumas das aulas não estão essa versão aqui, mas essa é a versão mais atual que eu estou adotando para o planejamento estratégico e análise de empresas, tá? De empresas. Saiu com I, né? Olha só. O que é a matriz SWOT? É uma síntese da análise do ambiente externo, dos ambientes externos e internos. Então, após você fazer essa análise desses ambientes, né, considerando todos esses fatores que nós vimos aqui nas aulas anteriores, você faz uma síntese dos principais pontos dos fatores positivos e negativos do ambiente interno e fatores positivos e negativos do ambiente externo. Fatores positivos do ambiente interno são as forças, ou do inglês strength. Fatores negativos do ambiente interno são as fraquezas, do inglês weakness. Fatores positivos do ambiente externo, as oportunidades ou opportunities, e fatores negativos do ambiente externo, as ameaças ou threats. Então, do inglês fica a matriz SWOT. Se fosse português, se traduz nesse outro sentido aqui, ó. É matriz fofa. Vocês podem jogar no Google, matriz fofa, vai dar a matriz SWOT. Tá? Só que o nome que mais pegou mesmo foi matriz SWOT. Então, eu vou dar o exemplo da Croton. Esse exemplo que eu tinha dado antes da Croton virar Cogna. Então, a Croton ainda hoje é uma unidade de negócios da Cogna. Então, especificamente para essa unidade de negócios, você pode fazer uma matriz tal como eu fiz aqui. Olha, as strengths, a força, a habilidade de fazer aquisições. Nesse relatório, por isso que eu cobro o histórico da empresa. E no histórico da Croton, que hoje é Cogna, você teve várias aquisições de sucesso e fusões com a Anguera. Ela adquiriu em Macapá a Fama, que é a faculdade de Macapá. Então, ela teve sucesso adquirindo outras empresas, o que nem sempre é fácil, tá? Ela tem um grande potencial de barganha, porque ela possui o maior market share, a parcela de mercado da educação privada no Brasil, embora não dá para dizer que isso é um monopólio, longe de ser um monopólio ou mesmo um oligopólio esse mercado privado no Brasil, mas ela tem um bom poder de barganha, tá? Não é tão grande, por exemplo, como uma Petrobras, dentro do mercado de fornecimento de óleo para petróleo no Brasil. Só que no ambiente interno também tem fatores negativos. Olha, uma empresa grande, isso pode ser mais difícil para ela ter uma atitude mais rápida, já que você demanda bastante diálogo para você tomar uma decisão. Embora isso não tenha acontecido na prática do coronavírus, a Cogna foi rápida em tomar uma atitude. Mesmo sendo rápida, a gente viu na aula anterior que a pandemia realmente impactou bastante a empresa. Mas olha só, ela tem mais dificuldade em se adaptar às mudanças. E tem também dificuldade em definir e manter o foco. Tá bom? Isso, no geral, é mais como uma empresa grande. Ela tem essa dificuldade em definir e manter o foco. Tá bom? Mas a Cogna, até que nesses pontos, ela não tem sido tão fraca. Talvez aqui as ameaças sejam mais importantes para essa empresa especificamente. Eu estou falando toda hora Cogna, mas é a Croton, tá? A gente está olhando só para a parte do ensino superior, tá? Então, talvez isso aqui realmente tenha sido mais impactado. Vamos lá para a análise do ambiente externo, as oportunidades, tamanho e potencial de crescimento do mercado na educação superior do Brasil. Vimos em uma das primeiras aulas aqui de análise de empresas, o quanto que o mercado ele é importante e quanto é que esse mercado, em particular da educação no Brasil, tem por crescer, o EAD principalmente. Essa aqui é anterior até a essa crise do coronavírus. Você tinha já uma reorientação política atual com viés de privatização de diversos outros setores. Na verdade, essa reorientação política no Brasil acontece desde o governo Michel Temer. Você tem... não dá para dizer, no meu ponto de vista, que o Brasil é um país liberal, mas você tem aí uma reorientação encaminha a ser um país mais liberal, tá? Não existe um país liberal, não existe um país menos ou mais liberal.
E o Brasil, ele, no ponto de vista, está distante de ser um país liberal, mas com o governo Temer começou a ter alguns passos, né? Teve com o Fernando Henrique, e depois você freou um pouco isso, freou bastante isso com os governos do PT, depois você voltou com o governo do Temer. E o Bolsonaro estava seguindo também nessa linha aqui, na parte da economia, com o Paulo Guedes. Isso aqui, eu não estou falando que isso é bom ou ruim para a sociedade, que é outra discussão, mas para a empresa Cogna, Croton, aqui no momento que eu fiz aqui em 2018, 2019 está aqui, né, ainda era Croton, é bom, tá? Seria bom você privatizar. Você estava ainda em discussão, programa Futurice lá, então uma aproximação das universidades do setor privado, a Croton poderia se beneficiar disso. E as tristes ameaças do ambiente externo? O setor educacional é um setor altamente regulamentado aqui, né? Tá regulamento, mas é regulamentado pelo poder público. Então uma canetada pode mudar tudo, e ali o fim do FIES foi uma grande ameaça. Agora, detalhe, no caso da empresa, pessoal, quando você tem uma ameaça que ela já é previsível, é muito mais fácil da empresa se adaptar. Então a Croton, ela já sabia que o FIES ia acabar há muito tempo, então ela deu tempo de se adaptar. É diferente da pandemia, que pegou praticamente todas as empresas desprevenidas. A tendência de redução do número total de matrícula na educação básica, a gente viu isso em aula anterior. Embora o número na parte privada da educação básica esteja aumentando, mas o número total no Brasil está diminuindo. A matriz SWOT do grupo Graziotin. Isso aqui até já não se aplica mais a Croton, porque você tem outra empresa aqui, né, do grupo Cogna, da educação básica. Acho que é a Somos, eu sabia, já não me lembro de cabeça qual mas não vem ao caso. Outra empresa não, outra unidade de negócio, né, que é o termo mais correto. Aí eu vou começar a mostrar algumas matrizes SWOT que os alunos fizeram nessa atividade, tá? O Grupo Graziotin, um trabalho muito bom também que tem lá no livro de varejo do Grupo Graziotin, e eles fizeram assim, as forças da Graziotin: preços competitivos, variedade de produtos, alta qualidade de produtos e fidelização dos clientes. As fraquezas: canais de venda limitados, áreas de atuação limitada. As oportunidades: expansão de negócio para outras regiões do Brasil. A utilização de canais digitais, e-commerce, omnichannel, então a parte digital é uma oportunidade para toda varejista. E as ameaças aos preços competitivos da concorrência, né, de preço por parte dos clientes, expansão da concorrência física e digital. Então, pessoal, sempre que você for fazer uma matriz SWOT, mais importante do que você elencar quais são os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças, é você saber justificar. Por exemplo, aqui você poderia dizer que o programa Futurice, que eu falei ainda há pouco, poderia ser uma ameaça para a Croton. Por que não, né? A universidade pública, talvez ganhando verba privada, fossem se fortalecer e acabar se tornando uma concorrente da Croton. Mas aí você tem que se justificar. Por que é uma ameaça? Por que é uma oportunidade? Por que é uma fraqueza e uma força? Então, o mais importante é você justificar. Isso você vai fazer no texto. Claro que você já fez toda a análise do ambiente interno e externo e tem noção do que é a empresa, do que está aí, do que está em volta dela, do que está influenciando ela também. Olha lá, a matriz SWOT para Cia Hering. Então, olha só que eles colocaram como força: marca reconhecida, uma força da empresa realmente. O corpo administrativo experiente, o modelo de produção sustentável. Olha, já está visando esse mercado, né? A fraqueza: o foco apenas no público jovem e estagnação das franquias. Então eles viram que as franquias cresceram bastante durante um período, mas começou a estagnar. Então isso aqui é um ponto fraco. Os pontos fortes externos, que são aqui as oportunidades: aproveitamento do e-commerce praticamente para todo o varejo, essa é a grande oportunidade. Imersão em outras categorias de vestuário, que pode não só o público jovem, e aumento da base de lojas. As ameaças: a volatilidade do preço do dólar. Então, o preço do dólar, não sei se a Hering, salvo engano, ela fabrica suas próprias roupas, e aí você compra lá, muitos dos insumos são listados em dólar, tá? E aí você pode ter um problema com relação à volatilidade. E competição com empresas internacionais, inclusive.
Outra matriz SWOT da Sanepar, olha lá. Maior market share, parceira de mercado de saneamento básico do estado do Paraná. É a força mais importante aqui da Sanepar. Então ela tem um grande market share, poder de barganha grande, tá? Tem um monopólio lá do mercado de saneamento de água e esgoto do estado do Paraná. Eficiência operacional, isso a equipe mostrou lá, né, nos gráficos, que ela é operacionalmente bastante eficiente. A qualidade dos serviços prestados eu me arrisco a dizer que é a melhor empresa de saneamento do Brasil. Talvez a Sabesp também esteja no mesmo patamar, tá? Mas aí está, sem dúvida, entre as melhores empresas de saneamento do Brasil. A fraqueza, o maior market share representa uma fraqueza, pois impossibilita o crescimento expressivo no mercado. Muito interessante, eles colocaram o market share como uma força e também como uma fraqueza. E não está errado, pessoal. Eles falaram que é uma força porque ela tem poder de barganha, mas falaram que é uma fraqueza porque se ela já tem boa parte do mercado, ela praticamente não tem para onde se expandir. A não ser que ela vá para além do território do Paraná. Na verdade, até ela, salvo engano, atende alguns municípios de Santa Catarina, ali na fronteira. Mas isso aí é mais complicado para a empresa, teria que mudar a legislação. Dificuldade em garantir a qualidade dos serviços. Então você tem um serviço de qualidade, mas como é que você vai manter? As oportunidades da empresa, potencial de crescimento do mercado de resíduos sólidos. Ela estava começando a explorar esse mercado, ela estava trabalhando com água, esgoto, mas ela está criando novas unidades de negócios. Percebam, isso aí é uma estratégia de diversificação, diversificação concêntrica. Então ela está criando uma nova possibilidade de crescimento para aqui esse mercado de resíduos sólidos. E a possibilidade de disputar a concessão em áreas afins, aquilo que eu falei, lá até mesmo em Santa Catarina. Ela era de Paraná e estava tentando ali alguma coisa em Santa Catarina. As ameaças, é um setor de autorregulação também, tá? O setor de saneamento, tendência de municipalização e privatização de serviços de saneamento. Tem um marco legal do saneamento, ficou aí durante muito tempo rodando, aí você tinha aquela ameaça de vir empresas estrangeiras e competir com as empresas daqui e quebrar o monopólio dessas empresas de saneamento, o monopólio estadual, né, que existe. Então, isso era uma ameaça para a Sanepar. Eletrobras, tá? Que alguns grupos nesse ano vão fazer sobre empresas de companhia elétrica e já tem um trabalho. Lá uma das equipes fez sobre a Eletrobras, vocês podem estar dando uma olhada. Eles colocaram aqui como força a valorização das pessoas, a fraqueza, o controle estatal, como uma fraqueza de novo. O controle estatal é ruim ou bom? Depende, você vai ter que explicar por que isso seria uma fraqueza. E a equipe explicou lá quando for redigir, quando for descrever a matriz SWOT. Você não pode só colocar a matriz SWOT e ponto. Você tem que colocar e justificar esses pontos. A justificativa, como ela é maior, ela não vai entrar aqui no quadro, ela vai entrar na tua descrição. Aqui vai ser bem sintético mesmo. O ambiente externo, olha, você tem oportunidades, contribuição com a sustentabilidade e a privatização como uma oportunidade. Há muito tempo que se fala em privatizar a Eletrobras. Tá bom? E isso pode ser uma oportunidade para que novo capital entre na empresa, para que você consiga mudar os colaboradores, demitir funcionários que estão defasados, né? Claro que isso do ponto de vista social pode se alegar que é ruim, mas do ponto de vista da empresa, você demitir funcionários que são funcionários públicos, que têm estabilidade, mas não têm produtividade, e de repente você poder demitir esses funcionários pode ser mais viável para melhorar os resultados financeiros da empresa. Quanto às ameaças, é um setor altamente regulamentado pelo serviço público também, um setor de energia elétrica. Então, essa regulamentação, numa canetada ao governo público, o governo pode mudar tudo, né? Você tem uma MP famosa da Dilma aí, que causou um alvoroço no mercado de companhias elétricas, inclusive na própria Eletrobras, tá? Então esses são os fatores, aqui alguns exemplos. Essa foi a aula, lá nos livros tem outros, vocês podem estar pesquisando na internet vários exemplos aí de matriz SWOT. De novo, busquem fazer a matriz SWOT de vocês com base na análise que vocês estão fazendo da empresa. Não tem certo ou errado, tem justificado ou injustificado. Até a próxima, pessoal!